Boa tarde, meus alunos do 7º ano. Mais uma atividade para a gente discutir. Eu havia pedido para vocês fazerem as atividades da página 7 até a página 9 e depois lá na página 21. Vamos começar discutindo aqui o texto. Qual é o seu ponto de vista? Que está na página 7. Tá? Se a gente for para observar o que a gente fez até agora, que vocês fizeram até agora para mim, vocês vão ver que vocês fizeram desenhos com relação à verdade e à mentira. Vocês, na página 6, por exemplo, tinham 2 imagens. Eu pedi para vocês escreverem sentenças verdadeiras e falsas com relação a essas imagens. Pedi para vocês escreverem também um texto de 10 linhas falando sobre a questão da verdade. Né? Olhando por essas atividades que foram feitas até agora, dá para a gente notar que nós podemos emitir, no caso, o nosso ponto de vista com relação ao que a gente acha que é verdade e o que a gente acha que é mentira. Se a gente estivesse aí na escola, na hora de fazer essa correção, nós faríamos uma comparação entre as atividades que vocês fizeram, para ver se o que vocês escreveram era parecido com o que o colega escreveu, se tinha alguma semelhança, se tinha diferença, né? Infelizmente não dá para fazer assim. Mas, já adiantando, se a gente fosse fazer essa comparação, nós veríamos que muitas questões elas ficariam bem diferentes uma das outras, justamente porque a gente tem ponto de vista diferente uns dos outros, né? Se a gente pudesse, por exemplo, perguntar o que é verdade para todo mundo e todo mundo fosse responder, ia ser até meio complicado chegar a um ponto de vista único, porque cada um tem a sua ideia, os seus valores, cada um pensa a questão da verdade de uma forma diferente. Não é mesmo? Se eu fosse pensar, por exemplo, aqui, algumas questões como saber o que é verdade, já que ela não se mostra igual para todo mundo? Ou, será que uma opinião pode ser mais verdadeira do que outra? Ou ainda, será que é possível provar quando uma ideia é verdadeira? Será que a gente consegue provar essas questões? Será que existe uma verdade que é mais verdadeira do que a outra? Uma opinião que seja mais verdadeira que a opinião de outra pessoa? E se você conseguisse imaginar um mundo que todos tivessem o mesmo ponto de vista? Como seria esse mundo? Onde todas as pessoas tivessem o mesmo ponto de vista? Ou até mesmo um mundo em que a noção de verdade fosse sempre a mesma. Um mundo em que todo mundo pensasse igual. Para que para todo mundo essa noção de verdade fosse a mesma. Como seria esse mundo? Na atividade da página 21, ela discute um pouco sobre isso. Vamos lá para a gente dar uma olhadinha? Eu havia pedido para vocês fazerem para mim a atividade 3, da página 21. Preste atenção aí. Milo era um menino que não via graça nenhuma na vida, até que embarcou numa viagem incrível, em meio à qual encontrou personagens muito curiosos. Leia o trecho a seguir para conhecer um desses personagens. Então vamos lá? Tem a ver com a questão de ponto de vista semelhante, ponto de vista igual de todo mundo numa sociedade. Preste atenção. Milo se encontrou diante de 2 sapatos marrons muito bem engraxados. Muito bem engraxados, porque de pé à sua frente. Se é que se pode usar a expressão de pé com relação a alguém suspenso no ar. Lá estava outro menino, mais ou menos da sua idade, e cujos os pés pairavam a quase 1 metro do chão. Como é que você consegue ficar aí em cima? Perguntou Milo, porque era isso que mais o interessava. Bem, disse o menino, na minha família, todos nascem no ar, com a cabeça exatamente na altura que terão quando se tornarem adultos. E aí crescemos na direção do chão. Ah, não, disse Milo, muito sério. Na minha família, todos nós começamos do chão e crescemos para cima, sem nunca saber com que altura vamos terminar. Quer dizer que a cabeça de vocês fica mudando de altura e vocês sempre veem as coisas de maneira diferente?
que quando tem 15 anos não vão ver as coisas como veem quando tinham 10 anos? E que tudo muda outra vez quando chegam aos 20? Acho que sim, respondeu Milo, que nunca havia pensado na questão. Nós sempre vemos tudo do mesmo ângulo, continuou o menino. Desse jeito, é muito menos complicado. Além disso, faz muito mais sentido crescer para baixo do que para cima. Quando você ainda é uma criança, nunca se machuca ao cair se está suspenso no ar. E o certo também é que nunca leva uma bronca por ter arranhado o sapato ou riscado o chão, já que o chão está a 1 metro de distância, disse o menino para completar. Com relação a essa história aqui, bem interessante, né? O Milo estava andando na rua, encontra com 2 sapatos suspensos no ar, e ele fica se perguntando, mas como é que esse menino conseguiu ficar suspenso no ar? E aí se desenrola a conversa. E ele descobre que o menino, na família do menino, todo mundo nasce do mesmo tamanho que ele vai ter a vida inteira e cresce para baixo. Enquanto nós, normais, igual o Milo, a gente nasce pequenininho e vai crescendo para cima. O menino até achou estranho, diferente da família dele. Mas Milo também achou muito estranho o menino que cresce para baixo, né? Pensando nessa história, vamos responder as questões aqui. Primeira questão. Quer dizer, é só uma questão, né? Mas a primeira alternativa. Vamos ver o enunciado primeiro. O menino que pairava no ar achou curioso o fato de Milo crescer para cima e não para baixo. Como ele. Assim, a cada idade, Milo teria diferentes pontos de vista de acordo com a sua altura. Pensando nisso, responda as questões. Então vamos lá. Então Milo vai ter diferentes pontos de vista de acordo com o seu crescimento, que é o normal. Vamos pensar sobre essa questão dos diferentes pontos de vista? Olhando para a nossa vida agora. Você tem os mesmos gostos e ideias de 1 ano atrás? Por quê? Então eu quero que você me responda aí. O seu gosto de hoje é o mesmo gosto que você tinha 1 ano atrás? É o mesmo? Se é o mesmo, por quê? Se não é, por que que mudou? Por que que seu gosto mudou? Por que que não é mais o mesmo? O que que fez a diferença na sua vida para que mudasse os seus gostos? Responda em letra A. Pergunta, resposta pessoal. Lembrando que a resposta pessoal você pode responder o que você acha certo, porém tem que ter a ver com o que está perguntando, tá bom? Letra B. Que outros critérios, além da altura, você considera importantes para mudar nossos pontos de vista em diferentes idades? No caso da história aqui, só fala que o ponto de vista muda porque o menino cresce. Mas qual outro critério que faz com que a gente mude nosso ponto de vista, nosso jeito de olhar as coisas? Vou dar um exemplo. Quando você era pequeno, por exemplo, você gostava muito de assistir, provavelmente, Peppa Pig. Você ainda gosta de assistir? E qual o critério que fez com que você mudasse de opinião com relação a assistir Peppa Pig? Responde aí para mim. Eu só estou dando um exemplo. É lógico que nem todo mundo gostava, mas só um exemplo entre vários que você pode citar aí, tá? Letra C. Na sua opinião, por que as pessoas mudam de pontos de vista ao longo da sua vida? Então, na sua opinião, por que as pessoas mudam de ponto de vista? Por que as pessoas, por exemplo, às vezes você chegou na escola e não gostou muito de um menino ou de uma menina que você achava que era chato, que não era legal, mas depois, com o tempo, você passou a gostar dessa pessoa. O que mudou para que mudasse a sua opinião com relação a ela? Às vezes você não gostava, por exemplo, de um esporte e agora você gosta. O que mudou para você gostar? Ou às vezes você não gostava, ou minto, às vezes você gostava de fazer alguma coisa e agora você não gosta mais, não está muito legal. Por que mudou a sua opinião? E por que as pessoas mudam de opinião? Responda aí para mim, resposta pessoal, tá bom? Então essa era a atividadezinha, tem mais uma outra para corrigir. Vou montar um outro vídeo para a gente corrigir uma outra para não ficar muito grande. Beleza? Então tá bom. Um abraço, fique com Deus, até mais.